Olá, benditos! A partir deste capítulo até o capítulo 32, Ezequiel registra as profecias contra o Egito. Isso foi necessário porque, mesmo depois de um passado de 400 anos de escravidão, o povo de Israel ainda olhava para o Egito em busca de ajuda, em vez de confiar em Deus e no seu plano. Vamos então para mais um capítulo da nossa série. A profecia deste capítulo 29 foi dada a Ezequiel antes de Jerusalém ser conquistada pela Babilônia. Nesta época, alguns em Judá e Jerusalém ainda esperavam que o Egito os resgatasse da invasão dos poderosos babilônios. A data desta profecia é muito clara. Foi um ano depois de Nabucodonosor ter cercado Jerusalém e cerca de 6 meses antes que ele invadisse a cidade e a destruísse. O Egito era inimigo do povo de Israel há muito tempo, tanto por ter sido o lugar de sua longa escravidão, quanto por ser uma tentação constante, tanto espiritual quanto politicamente. Ezequiel recebeu uma mensagem do Senhor direcionada ao faraó, rei do Egito, dizendo: "Eis que sou contra você, rei do Egito, crocodilo enorme, deitado no meio dos seus rios." Embora o profeta não o mencione pelo nome, o faraó da época era Ofra, que atacou Nabucodonosor, forçando os babilônios a suspenderem o cerco de Jerusalém. O rio Nilo era o principal rio do Egito, junto com outros pequenos rios associados. Ele era, em todos os sentidos, o segredo da riqueza e do poder dos egípcios. Era fonte de vida, fertilidade e sustento para toda a população. Era considerado um rio sagrado e era reverenciado como uma divindade. Era tão importante que sem o Nilo não haveria Egito. Por isso, Deus comparou o Egito ao rio Nilo e Faraó a um grande crocodilo. Aqui, o faraó é representado não como alguém que adora o rio, mas que afirma ser o seu dono e até de tê-lo criado, tomando para si o crédito por aquilo que o Senhor havia feito. Qualquer que fosse a grandeza do Egito, era uma dádiva de Deus em sua graça e não uma realização do faraó. Falando como um grande caçador de crocodilos, o Senhor prometeu apanhar o faraó, colocar anzóis no queixo dele e arrastá-lo juntamente com os peixes apegados a ele, referindo-se ao povo do Egito, para o campo aberto e para as aves de rapina. A grande preocupação com sepultamento e memorial entre os faraós é evidente até hoje. Basta olhar para os seus túmulos. Deus prometeu que a desgraça de Faraó Ofra e seus seguidores seria tão grande que seria como se eles não tivessem sido sepultados. O julgamento que viria sobre o Egito lhes mostraria que Yahvé, o Deus de Israel, de fato governava e governa todas as nações. Quando os babilônios invadiram Judá e cercaram Jerusalém, os judeus confiaram no poder do Egito para ajudá-los, mas os egípcios foram fracos como um caniço de junco para a casa de Israel. O julgamento de Deus viria através da espada da guerra e devastaria tanto homens quanto animais de norte a sul do Egito. Tudo por causa do orgulho do povo, especialmente porque o faraó Ofra havia dito que o rio Nilo era dele, pois ele o tinha feito. Os egípcios confiavam tanto nesse rio que agiam como se não precisassem da ajuda dos céus. Deus então disse que haveria uma grande devastação no Egito com duração de 40 anos e os egípcios seriam dispersos entre as nações. Mas em sua misericórdia, ao final dos 40 anos, o Senhor os faria voltar à sua terra. Mas o Egito se tornaria o mais humilde dos reinos e não teria mais o poder e a glória do passado.
O Egito sofreu com a invasão de Nabucodonosor. Seu poder foi quebrado e nunca recuperado. O Egito tem sido um país fraco ao longo da história desde então, exceto por um momentâneo renascimento do poder durante a Idade Média. Um outro motivo pelo qual Deus faria o Egito cair era para que o seu povo, Israel, nunca mais colocasse sua confiança equivocada no Egito, como havia feito antes. Agora eu queria chamar a sua atenção para as datas do versículo 1 e dos versículos 17 e 18. Essa profecia dos versículos 17 e 18 foi recebida 16 anos e alguns meses depois dessa profecia contra o Egito que nós acabamos de comentar. Nesse ínterim, Nabucodonosor conduziu um longo cerco contra a cidade de Tiro, que durou 13 anos, segundo o historiador Flávio Joséfo, e que, no final, não valeu tudo o que ele havia investido no cerco. Pode-se dizer que nem ele nem seu exército receberam as recompensas esperadas quando finalmente invadiram a cidade. Segundo os historiadores, os babilônios passaram 13 anos construindo baluartes e atacando Tiro, mas não puderam evitar que a cidade usasse sua grande marinha para transportar os seus tesouros para outros lugares. Assim, Nabucodonosor perdeu todos os despojos de uma das cidades mais ricas do mundo da sua época. O que sabemos através do registro de Ezequiel é que as recompensas do cerco não foram proporcionais a todo o esforço envolvido. O Senhor viu que Nabucodonosor havia recebido pouco por seu esforço de tantos anos para conquistar Tiro, e como ele havia trabalhado para o Senhor como seu instrumento de julgamento, ele decidiu recompensar Nabucodonosor, dando a ele as riquezas e os despojos do Egito. Note que Deus é soberano sobre as nações e pode cumprir os seus propósitos sem tirar a responsabilidade dessas nações diante dele. Assim, o Senhor trouxe juízo tanto sobre Tiro quanto sobre o Egito e recompensou a Babilônia sem tirar a responsabilidade dela, que entraria em juízo em um futuro próximo. Depois, o Senhor acrescentou uma palavra de promessa para os judeus. Chegaria o tempo em que eles seriam restaurados. O Senhor lhes daria novas forças para os seus novos desafios. Em toda essa obra, Deus revelaria a Israel e ao mundo que Ele é o Senhor e tem tudo sob o seu controle. Quanto ao profeta Ezequiel, a última frase do capítulo parece significar que a incredulidade dos cativos em relação a Ezequiel seria removida e eles passariam a considerá-lo como um verdadeiro profeta. E no capítulo de amanhã, vamos ver a ousadia de Ezequiel ao declarar, em nome do Senhor, que o Egito, uma sociedade sólida e próspera, com 2.500 anos de existência naquela época, estava na mira do julgamento do Deus de Israel. Os detalhes dessa mensagem será o nosso assunto de amanhã, aqui no canal Bendito. Até lá!